que seriam pessoas eletrossensíveis? Ok. Talvez você que esteja me ouvindo seja uma pessoa eletrossensível e não saiba. Como a própria palavra diz, são pessoas sensíveis a fenômenos elétricos. Muita gente é sensível a fenômeno elétrico. A grande questão é você identificar se a sua sensibilidade ao fenômeno elétrico ela vai produzir sintomas no seu corpo físico em curto espaço de tempo ou não. E esses sintomas da eletrossensibilidade vão incluir dor de cabeça, cansaços frequentes, constantes, como se fosse uma síndrome de um cansaço crônico, irritações intestinais, nervosismo, depressão, talvez até síndromias de pânico, toque, psicopatologias assim. E elas estão muito mais frequentes do que nos dias passados, do que nos tempos passados, porque o aumento crescente de aparelhos que utilizam de tecnologia elétrica através de ondas é crescente, né? Então, se você for observar, por exemplo, em gráficos, a ampliação de questões de sensações psicológicas, a ampliação de quadros clínicos relacionados às psicopatologias é proporcional à ampliação da quantidade de carga elétrica na atmosfera. Então, isso é ponto final, né? Sempre quando surgem novas tecnologias, surge também grandes potenciais, grandes ondas de problemas orgânicos e psicofísicos, né? Então, a eletrosensibilidade é um fenômeno que as pessoas não conhecem tanto porque a radiação elétrica é invisível. Certo. Né? Então, para que você possa entender bem, você que está nos assistindo e é um leigo em eletricidade, nós temos radiações ionizantes e radiações não ionizantes. As radiações ionizantes são aquelas que conseguem transformar o átomo em um íon. A transformação do átomo em um íon se dá pela retirada de um ou mais elétrons da última camada de valência ou do acrescer elétrons nessa última camada de valência, transformando um átomo estável em um íon, que pode ser um íon negativo, quando ele, por exemplo, ganha elétrons, ou o íon positivo, quando ele perde elétrons. Então, essas trocas iônicas existem constantemente na atmosfera. Na natureza? Na natureza. A natureza já provê essas trocas iônicas a todo tempo. É por isso que, por exemplo, uma pessoa se sente bem no mar, no alto das montanhas, e se sente mal nas grandes cidades. Isso é devido à concentração iônica do ar, né? A quantidade de íons presentes por milímetro cúbico de ar interfere na secreção de serotonina e dopamina. Então, nos grandes centros urbanos, a quantidade de íons negativos é muito pequena. Então, existem desequilíbrios de serotonina e dopamina, e a pessoa vai se sentir mal, não sabe por quê. Se ela for nas altas montanhas, a concentração, por exemplo, da ionização atmosférica numa montanha muito alta chega a 7.000 íons por milímetro quadrado de ar, em contrapartida de 300 íons por milímetro quadrado de ar, por centímetro quadrado de ar, por exemplo, na Avenida Paulista. Então, é uma diferença muito grande mesmo. E dessa maneira, por isso que as pessoas se sentem bem junto à natureza, porque a ionização atmosférica é muito grande. Ou seja, tem mais íons negativos. Tem mais íons negativos. Íons disponíveis. Íons disponíveis. E esses íons, eles são absorvidos pela nossa respiração, transportados pela corrente sanguínea, e eles criam um processo de secreção endógena de serotonina e dopamina completamente diferente. E por isso que as pessoas se sentem bem. Eu não sei por que eu estou bem. Claro, é a ionização atmosférica. Então, lugares onde não tem ionização atmosférica ou tem muito baixa, como centros urbanos, a pessoa começa realmente a se sentir mal. A pessoa começa a se sentir mal. Isso aí não tem como. É assim. Ok? Então, isso é com relação à ionização atmosférica.
Mas a natureza já cria os seus próprios processos iônicos o tempo todo, e por isso que vão existir regiões mais propensas a uma grande ionização, o indivíduo vai sentir-se bem, em outros lugares que a ionização vai ser baixíssima. Esses lugares de ionização baixa devem-se ao asfaltamento do solo, e não existem as trocas iônicas suficientes para que o indivíduo se sinta bem. Pronto. O que o asfalto faz? O asfalto ele cria um isolante. Esse isolamento ele vai criar uma deficiência de troca iônica. A ionização se dá, por exemplo, também muito quando o vento agita as folhas de uma árvore, cria ionização, as quebras de ondas de mar, cria ionização também. E nas altas altitudes, como por exemplo nos picos de montanhas, naturalmente já tem ionização, desde que não exista poluição. Ok? Claro. Porque a presença de monóxido de carbono, dióxido de enxofre, faz com que essas combinações entre esses outros elementos com as moléculas de oxigênio fazem com que criam depósitos pesados e quebra a ionização. Então, na verdade, a poluição não é que ela faz mal para o sistema respiratório, a questão é mais uma questão de ionização. Faz mal para o sistema respiratório e também desequilibra a ionização. As duas coisas. Ok. Os dois processos existem, né? Curiosamente, nas universidades, todos os livros que falam sobre os efeitos da ionização na baixa atmosfera somem, né? Então só se fala dos efeitos da ionização na alta atmosfera. Interessante. Na baixa atmosférica somem. Eu fui testemunha disso, porque todos os livros que eu pesquisei no Instituto Meteorológico de São Paulo, na USP aqui, todos os livros que depois de pesquisado é constatado isso, eles somem. Porque não é interessante esse tipo de assunto, ok? Porque senão o asfalto, todo mundo vai ficar revoltado com isso. Claro, entendeu? Então esse é uma questão X. Detalhe, os alimentos, eles ficam muito maiores em lugares com ionização, com grande ionização atmosférica. Certo. Íons negativos, no caso, né? Agora, além disso, como fica a questão do eletromagnetismo? Tem a ver com os íons ou não? São coisas diferentes que o leigo confunde tudo e não entende nada. Então. Por quê? Porque a escola foi tão boa, que a gente aprendeu, né? A metodologia de ensino foi tão boa, que você estudou tudo isso e você esqueceu tudo isso, né? Porque era relevante. Então, irrelevante, né? É irrelevante. Então, vamos falar, por exemplo, da radiação eletromagnética. O ser humano, no decurso do seu desenvolvimento, ele só recebeu um tipo de radiação eletromagnética básica, que é da ressonância Schumann. A ressonância Schumann, uma ressonância de 7,83 Hz, é criada pelas descargas elétricas entre a ionosfera e a superfície condutora da Terra, formando uma ressonância. Isso é um marca-passo para o seu cérebro. Todo mundo tem, então, como o recebimento dessa onda, que é um marca-passo para o cérebro na frequência de 7,83. Isso durante toda a vida, todo o desenvolvimento da vida da Terra, aconteceu isso. Ok? Aí aconteceu, por exemplo, o surgimento da instalação das correntes elétricas, tá ok? A transmissão de energia elétrica pelos postes, pelos transformadores, pelas usinas. Isso aí começou logo depois daquela briga de Tesla e Edison e Westinghouse, que começou a fazer os transformadores e geradores. A gente vai ter aí, por exemplo, 1910, 1915. No início do século XX. No início do século XX, né? Então, o ser humano que nunca tinha recebido nenhuma informação de radiação eletromagnética recebeu uma radiação de 60 Hz. Essas radiações de 60 Hz, quanto mais baixa a frequência, menos potência de ação sobre o campo celular tem. Okay? Quanto mais baixa a frequência, mais próximo de 7,83 menos Hertz, menos poder tem sobre a atuação sobre a célula viva. Ok. Aí nós tivemos o surgimento das antenas de AM, né, que mais ou menos 800 kHz. Isso quando, mais ou menos, depois da Primeira Guerra? Logo junto já começou a ter esse tipo de coisa, né? Na Primeira Guerra, depois a instalação dos radares em outra faixa de frequência, frequência mais elevada, e o ser humano começou a ter... Foi bombardeado por isso, né? Curiosamente, os grandes bombardeamentos de radiação eletromagnética coincidem com as epidemias. Ok. Uma coincidência, ok?
Então, se você não acredita em teoria da conspiração, você vai ter que acreditar na teoria das coincidências. Ok. Se você não acredita numa conspiração, você vai ser obrigado a acreditar na teoria da coincidência. Tudo é coincidência. Coincidiu que todas as vezes que surgiram grandes impulsos na atmosfera de uma nova onda, surgem as epidemias. Coincidência, imagina. É um novo comprimento de onda. É um novo comprimento de onda. Entendi. Né? Então, nas guerras, a necessidade de comunicação era muito grande. Okay. E eles não sabiam exatamente qual era a potência mínima necessária para estabelecer a conexão entre dois pontos. Entendi. Então, eram utilizadas potências em demasia. Então, essas novas frequências foram colocadas na atmosfera. Né? Então, com o passar do tempo, novas frequências foram sendo inseridas na atmosfera e as pessoas iam ficando doentes. Só que eu estou doente. Eu estou doente porque tem uma nova frequência na atmosfera. Você que está me ouvindo, olha, você está pensando que é outra pessoa? Não, é você. Se nem você se lembra das aulas de física que você teve e do que é uma radiação eletromagnética, você quer que a pessoa de 80 anos atrás soubesse? Se nem você sabe, que talvez tenha estudado num bom colégio, talvez você tenha estudado num bom colégio, mas a metodologia era tão boa que você nem disso se lembra. Bom, então essas novas frequências foram colocadas. Depois do AM foi o quê? Depois, logo depois do AM veio o FM, mas o FM ele tem uma certa potência para situações locais. E o tempo foi passando, depois veio os radares de comunicação de avião. O problema maior surgiu quando os satélites foram lançados, porque todo mundo está sendo bombardeado lá do alto, né? As tecnologias de transmissão de celulares, mais ou menos 1994, primeiro celular 94, 95. Aí nós temos os núcleos base, que são essas antenas repetidoras instaladas em todos os lugares, né? Então, um bombardeamento de radiação muito grande. Então, todas estes picos de surgimento de novas tecnologias de comunicação coincidem com compras de psicotrópicos e com casos clínicos dentro da área psiquiátrica. E também com epidemias. Com epidemias. Isso é tudo uma coincidência. E são epidemias até de doenças que não sejam psiquiátricas também. Sim, físicas, porque a radiação eletromagnética não ionizante atua sobre a célula física, a célula orgânica, da mesma forma. Quem fala assim, será? A coisa mais elementar do mundo, que se você não conseguir raciocinar isso, eu peço para que você desista de tudo, é que dentro do seu forno de micro-ondas, o seu frango, a sua batata doce é cozida por radiação. Você enxerga aquela radiação? Não, você não enxerga aquela radiação. É uma radiação eletromagnética da mesma frequência do seu telefone celular. Tá bom? 2.45 GHz. Tanto que assa o frango. Entendi. Mas não existe no forno de micro-ondas uma proteção? Sim, a radiação fica lá assando o frango. O vazamento é mínimo, ok? E não existe uma remanência daquela radiação na substância. Alguns cientistas comprovaram que a radiação não ionizante de 2.45 GHz da válvula que tem dentro do seu forno de micro-ondas altera o cálcio e transforma o cálcio normal em cálcio radioativo. Nossa. Ok, mas isso aconteceria nas coisas que têm cálcio. Entendi. Não em outra substância, que acontece só uma agitação molecular e cria uma hipertermia, produzindo o aquecimento da água e a ebulição e a fervura e o cozimento. É isso. E no caso do celular não tem nenhuma blindagem que protegeria as pessoas? Não é impossível, porque se você impedir que o celular emita essa vibração, ele para de cumprir a função dele, que é transmitir essa vibração até a torre de retransmissão para que possa comunicar-se com a célula. Vibração se diz frequência. Frequência, 2.45 GHz. As bandas de celular são alocadas para cada país em frequências diferentes, mas as frequências são mais ou menos essas. Entendi. Então, e o que é uma pessoa eletrossensível? É a pessoa que é sensível à radiação do celular. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte: você é eletrossensível. Pode ser que você não saiba, ou que
você demore para perceber. Entendeu? Então, por exemplo, você usa um telefone celular e de repente você usa o celular dentro do carro. É o pior lugar para usar. Você quer diminuir a sua estimativa de vida? Use celular dentro do carro. Okay? Por quê? Você tem uma bolha metálica refletora, que aquela radiação é transmitida até a carcaça, até o chassi do automóvel e retorna para você. Uau. Ou seja, a absorção das ondas, das radiações eletromagnéticas no interior do veículo é cerca de 500 vezes maior do que se você tivesse com o telefone na sua orelha falando ao ar livre. 500 vezes maior. Então você vai ser afetado por isso, quer você queira, quer você não queira. Agora, o que é a pessoa eletrossensível? A que percebe, né? A que percebe. Tem gente que ligou o celular, ela já percebe. Ela vai ficar mal e vai ficar doente. Agora, existe a pessoa que ligou, ela não percebe. Essa é o pior, porque ela está anestesiada. E por que ela estaria anestesiada? Cada um tem um sistema orgânico diferente, dependendo do nível de condutividade de estruturas do sistema nervoso periférico. Ok. Uhum. Então tem gente que você ligou e já sentiu. E você vai se acostumando com isso? Deixa eu continuar falando. Ligou, você já sentiu. Ela sabe, puxa vida, esse celular eu ligo e fico mal. Agora tem aquela que por não sentir na hora, ela continua com o celular ligado. Aí depois de 2 anos ela tem um câncer e não sabe por quê. Entendi. Aí ela vai pensar, porque esse meu câncer é genético, porque esse meu câncer é porque eu comi transgênico, esse meu câncer é porque, sei lá, as condições, sei lá do que eu tinha muita mágoa de não sei quem. Não, é do seu celular que você estava usando e não estava percebendo. Nossa. Okay? Por isso que, se você duvidar de qualquer coisa que eu estou falando, vá fazer uma busca no Google acadêmico, onde você vai ter acesso a trilhões de informações derivadas das pesquisas dos laboratórios em todas as universidades e principalmente dos trabalhos de graduação de mestrandos e doutorandos. Então tá cheio, só você pesquisar, você não vai saber isso aí porque você não quer. Então, a pessoa vai ficar doente de qualquer jeito. Só que a pessoa que não tem essa sensibilidade instantânea, não tem a percepção instantânea, ela não vai ligar efeito com a causa. Lógico. Então, por exemplo, assim, vamos supor uma pessoa que tenha um retardo de percepção tátil. Ela vai pisar num prego aqui, o pé vai começar a sangrar, mas como ela tem um retardo de percepção, daqui a 1 quilômetro ela fala, nossa, o meu pé está sangrando, eu não sei por quê. Entendi. Porque ela tem um retardo de percepção. Então, existem pessoas que pisam, imediatamente dói. Ela vai olhar no pé, tem o prego. Há pessoas que ligam o aparelho, a cabeça dói. Elas sabem, é do aparelho ligado. Então, todas as pessoas são eletrossensíveis. Ok. A diferença é que algumas têm mecanismo de percepção de eletrosensibilidade com um delay. Entendi. E elas não vão ligar o mal-estar. O mal-estar que elas vão sentir, ou a doença já instalada, num grau agudo ou crônico, com a origem, com a causa. Este que é o problema. Tá? Tanto que existe, a preocupação disso é tão grande que na Europa, né, que nos países de primeiro mundo tem associações que estudam eletroesmog. Certo. E existem cidades que são catalogadas com o nível de eletroesmog baixo, onde as pessoas eletrossensíveis buscam construir as suas casas lá. Isto é conhecidíssimo. Conhecidíssimo. Né? Aqui no Brasil não tem legislação nenhuma para isso, porque aqui no Brasil não tem de nada, de nada. Como eu disse, nem você sabe do que eu estou falando, que você estudou isso na escola, eletromagnetismo, magnetismo, né? Você não se lembra. Né? Então, mas isso é uma das coisas, é através disso que você consegue fazer um crime perfeito. É mesmo. Como que você faz um crime perfeito? Você mata o indivíduo com uma arma invisível. Invisível. E mais do que invisível, uma arma ignorável. O pior da invisibilidade, a pior invisibilidade que existe é a ignorabilidade da coisa, que eu nem sei que existe. Por exemplo, as pessoas facilmente conseguem entender a existência de um gás venenoso. Sim. Porque elas entendem o que é um gás. Porque elas de repente um dia deixaram o botijão do seu gás saindo e sabem o cheiro do gás. Elas conseguem raciocinar sobre a invisibilidade e sobre o aspecto danoso de um gás venenoso. Consegue ser raciocinado sobre isso. E consegue ser raciocinado sobre isso porque isso aí não pode ser utilizado facilmente como uma arma, mas a radiação
consegue ser utilizado como uma arma. E por isso que nunca foi interessante que você entendesse de radiação, que é uma coisa básica. Você só sabe que, por exemplo, o casal que descobriu o rádio, Marie e Pierre, morreram pela própria radiação que eles descobriram o rádio, em 1910, lá. Então o rádio, você diz o elemento rádio. O elemento rádio, isso, o elemento rádio. Você sabe, por exemplo, que a radiação mata, porque você sabe, bomba de Hiroshima e Nagasaki, existem pessoas que nascem com deformidades horrendas devido a uma bomba que foi explodida lá não sei quanto tempo. Então você sabe sobre a radiação ionizante, os efeitos dela e os efeitos letais dela. Agora, sobre a letalidade das radiações não ionizantes, mas ninguém sabe ainda. E continuam as pessoas se matando por ignorância, que é o grande mal da humanidade. Os Vedas já diziam há mais de 5.000 anos atrás, o grande mal é só um, avidya. Avidya significa ignorância, e por você ignorar isto, você sofre. Existe um mal pior, que é você negar aquilo que você ignora. Aí o seu sofrimento e a sua morte em todos os níveis, porque existem pessoas que têm o corpo vivo, mas já têm a mente morta, já têm um espírito morto, uma alma morta. Não é? Então essa questão tanatológica, que não é nem uma tanatologia do bem, é uma morte por ignorância, é uma morte que, como até você está escrito na Bíblia, de Paulo, é chamada segunda morte. O indivíduo não tem chance mais, é a morte da consciência. Então, e aqui eu já nem estou pedindo muito para você acreditar em nada, porque isso aqui não tem o que você acreditar ou não acreditar, porque isso é ciência pura. Não é nada místico, isso é ciência pura. Vá no Google acadêmico, não no Google de babaca, né? Você coloca Academy Google e depois você entra e faz pesquisa. Você vai ver pesquisa de todas as teses de doutorados no mundo. Você vai encontrar milhares de coisas sobre isso aí. Mesmo? Então é isso que nós tínhamos para falar. Olha, tem muita coisa para falar sobre radiação, mas o que eu quero dizer é o seguinte: seu celular está te matando. A grande questão é em quanto tempo ele vai conseguir, tá bom? Fiquem atentos com isso, deem um like, façam comentários aqui e as perguntas mais relevantes nós vamos respondê-las, tá ok? É isso, até mais.